Boa noite, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao nosso Camping Sobrenatural, o nosso episódio de relatos do podcast Nordeste Sobrenatural. Eu sou Liz e eu já estou aqui sentadinha perto da fogueira, já abri o meu vinho e já vou chamar aqui para pertinho da gente para se aconchegar com a gente aqui na fogueira. Aquele meu amigo, ele que já não tem mais medo de andar em estrada de barro porque ele não tem mais medo de lobisomem. E aí, Rafa? Boa noite, Liz. Boa noite, Neto. Boa noite a você que está nos ouvindo. Pode se achegar aqui também pertinho da fogueira, que está quentinho, está agradável. Hoje eu ando bem mais seguro, tô de olho agora nos lobisomens, agora que eu sei que eles podem aparecer nas estradas à noite, então a gente já fica ligado. Pode vir que eu tô preparado. Rafa, isso aí, gostei da coragem. E chega mais aqui para pertinho da fogueira também, aquele meu amigo que hoje já não levou mais um banho de chuva, ele tá aqui sequinho na minha frente. E aí, Neto, chega mais. E aí, galera, tudo bem? Tô aqui sequinho, quentinho ao redor da fogueira para ouvir essas histórias, que vai ser massa. Tem muita história cabeluda por aí. Vamos embora. Isso aí, Neto, todo mundo tá quentinho, eu já abri meu vinho, tá tudo certo, agora só tá faltando aquelas histórias pra gente começar, né, a contar. Olha, hoje eu trouxe aqui no gravador o áudio de um ouvinte nosso, um áudio de Matheus Ailson, contando uma história bem cavernosa. Eu vou soltar aqui pra vocês ouvirem. Olá, me chamo Matheus, sou de Caruaru, Pernambuco e trago aqui o meu relato sobrenatural. Bem, pessoal, esse meu relato ainda aconteceu na minha casa, na casa dos meus pais. Nesse dia onde aconteceu esse evento, eu estava na casa. Essa casa ela tem 3 quartos, além da entrada da casa, e tem um quarto que vira à direita, logo na entrada da casa, que é o quarto da minha mãe, e o outro quarto é o do meio, que é um dos quartos do meu irmão, e tem um terceiro quarto a caminho da cozinha da casa, né? Nesse dia que aconteceu esse evento, eu estava na sala, que fica à esquerda do primeiro quarto, e estava tudo muito tranquilo, estava lá distraído, né? Vendo redes sociais. E logo eu senti que tinha algo esquisito acontecendo. Enquanto eu estava lá, deitado no sofá da sala, minha mãe e meu irmão mais novo, eles estavam no quarto dela, que é o primeiro quarto à direita, dormindo tranquilos. E como eu tive essa sensação, eu resolvi investigar, né? Eu tomei a atitude de me levantar e ir até a cozinha para ver o que estava acontecendo, tinha alguma coisa errada. Quando eu fui caminhando até a cozinha, eu olhei para o quarto. Esse terceiro quarto, ele fica bem próximo da cozinha e ele estava aberto. A porta estava meia aberta, onde você conseguia ver a restra da porta, né? A parte de trás. E nessa restra da porta eu vi uma criança, tinha os olhos brancos, e ela me olhou, olhou na minha direção, nos meus olhos, e eu fiquei parado lá por alguns segundos, sem entender, sem acreditar na verdade que eu estava conseguindo ver, né? Depois disso eu tive muito medo e tomei a atitude de ir pro quarto da minha mãe, né? Fui pro quarto dela e ela estava lá com meu irmão dormindo. Tranquei a porta e fiquei lá dentro. Depois que eu fiz isso, comecei a ouvir muitos murmúrios, uma pessoa murmurando e uma voz bem infantil murmurando, e eu não conseguia entender nada do que a pessoa estava tentando me falar. Bem assustado, eu já tomei a decisão de ligar a televisão. Quando eu liguei a televisão, eram canais completamente aleatórios e todos eles estavam passando programa religioso. O que não é muito comum, porque na verdade aqueles canais eles não funcionam naquela televisão. Os canais muito aleatórios, e sempre que eu colocava em outro canal diferente, ele aparecia bem chuviscado, não conseguia ver nada na tela, porém nos alto-falantes eram só canais religiosos, fazendo oração
cânticos, etc. E nesse momento, quando eu liguei a televisão, os murmúrios ficaram cada vez mais intensos, cada vez mais altos. E eu fiquei cada vez mais desesperado, porque não parava de falar, não parava aquele barulho que eu não conseguia entender o que era. E foi aí onde eu tentei acordar minha mãe e meu irmão. Balancei eles muito, com muita força, a ponto de quase derrubar eles da cama. Porém, eles não acordavam. E quanto mais eu mexia neles, mais esse murmúrio ele ficava alto, né? E esse murmúrio, esse sussurro, eu não conseguia ouvir o que a pessoa, ou espírito, ou entidade, seja lá o que fosse, tentasse me falar. E isso não parava. E isso aconteceu durante uns 10 minutos. A gente ficou desse jeito, praticamente. Eu fiquei lá sozinho e ouvindo, sem conseguir entender nada. Depois de alguns minutos, ao se passar esses 10, os canais religiosos pararam, né? A televisão continuou ligada e os canais eles perderam o sinal, não sei o que aconteceu, mas não funcionou mais. Eles pararam os alto-falantes e continuaram lá chuviscando, a tela toda branca. E eu percebi que tinha parado os murmúrios, os sussurros tinham parado. E aí eu tomei coragem e atitude de sair para verificar o que tinha ocorrido, né? Se tinha algo lá ainda, aquela entidade que eu havia visto. E quando eu saí do quarto, a casa estava completamente fria, muito gelada. Parecia um freezer, tipo de tão gelado. E não fazia muito sentido, porque a casa estava completamente fechada. As portas da frente estavam fechadas. Os 2 quartos estavam fechados também, a não ser esse terceiro quarto que continuava aberto. E a casa estava completamente fechada. E fria, muito fria. E quando eu andei para a cozinha, eu não vi mais nada. Eu andei, tentei verificar se tinha algo mais ali, mas aparentemente o que estava lá não estava mais lá, tinha ido embora. E logo em seguida que esse evento acabou, a minha mãe e meu irmão conseguiram acordar, né? Depois que eu mexi neles, eles acordaram e eles não entenderam absolutamente nada do que tinha acontecido. E também falaram pra mim que não sentiram eu balançando eles, sendo que eu balancei eles muito forte mesmo, tipo, quase que eu derrubei eles da cama. Mas eles não sentiram nada e muito menos ouviram minha voz, foi o que eles falaram pra mim. E eu fiquei muito assustado com essa situação. Esse foi um evento muito específico. Eu nunca mais me esqueço do rosto, né? Dos olhos daquela criança olhando pra mim por trás da porta, por trás da resta da porta, e foi completamente desesperador e impressionante. E evento assim, a gente nunca sabe como lidar, né? Então, foi muito impressionante mesmo. E esse é o meu relato sobrenatural. Eita lasqueira, Matheus. Que relato, hein, meu amigo? Que relato. Já te agradeço aqui por ter mandado pra gente, tá? Um cheiro. E agora eu pergunto pra vocês, meninos, o que é que vocês acharam desse relato, hein? Tenebroso, tenebroso. Cara, assustador, Matheus. Quando tu começou a contar que viu o menino e tal, nossa, eu fiquei muito assustado, eu fiquei todo arrepiado aqui. E eu comecei a pensar assim, cara, será que ele sentiu frio? Porque eu já passei por uma experiência um pouco parecida, não assim, claro. Eu tava com um primo meu e a gente tava fazendo aquele jogo Ouija e tal, e a gente experienciou uma coisa bem parecida com, tipo, nossa, um frio absurdo, um frio que gela a sua alma, ele vem de dentro pra fora, é um negócio assim, absurdo mesmo. As minhas mãos começaram a ficar roxa, tipo, aquelas pontinhas roxas, como se eu estivesse num frio extremo, tipo, no Nordeste. E foi muito assustador. Então eu imagino que você passou um pouco, mas, cara, tentar acordar a mãe, tentar acordar o irmão e não conseguir, aqueles sussurros. E, nossa, eu acho que a parte mais assustadora foi os canais religiosos. Com certeza foi os canais religiosos. Mas é isso aí, adorei essa história sobrenatural, muito massa mesmo. Só não foi legal pra Matheus, né? Deve ter sido horrível e até relembrar essa história deve ser horrível. Imagino como você se sente. Grande abraço, Matheus, tamo junto. Pois é, Neto, também essa coisa do frio me pegou. Acho que foi o mais, assim, impactante porque ele sentiu no físico, né? Porque eu tava aqui me questionando. Será que ele não cochilou?
na sala, né, ali onde ele estava, e ele talvez tenha tido algum tipo de projeção astral, e foi até a mãe, tentou acordar e não conseguiu, por isso que ela não sentiu. Será que foi o corpo astral dele que saiu e não o corpo físico? Fiquei pensando aqui, eu já estou colocando camadas aqui no teu relato, hein? Mas aí tu, Rafa, o que é que tu achasse? Liz, eu gostei muito também, assim como vocês. Valeu, Matheus, muito boa essa história. Esse relato me deixou de cabelo em pé quando eu escutei a primeira vez e, inclusive, me lembrou uma situação. Como o Luiz falou, tem muitas camadas, né? Esse relato tem a visão, tem várias coisas, vários sentidos aí acontecendo, mas eu vou focar num detalhe que ele falou e que eu já vivenciei uma situação meio parecida, que é a questão dos sussurros, dele ouvir pessoas conversando do lado de fora, sabe? Eu vou dizer o nome aqui porque eu acredito que seria até bom para eles, eu acredito que eles vão gostar, até porque esse lugar ou pelo menos já foi em algum momento, mas eu acredito que ainda seja parte do roteiro do Recife Assombrado, que é um circuito que rola lá no Recife, com pontos famosos por histórias de assombração. E esse lugar onde aconteceu essa história comigo foi na Fundação Gilberto Freire. Eu estagiei lá no ano de 2005. E lá tem uma fama, lá quem trabalha lá, quem frequenta o lugar, quem passou por lá, sabe que ali tem fama de assombrado. Tem histórias de pessoas que trabalharam lá, que viram coisas estranhas, enfim, é bem antigo, enfim, quem conhece Recife, quem conhece essa parte mais assombrada, provavelmente já ouviu falar. E nesse dia eu estava sozinho trabalhando, porque teve um evento da área lá da gente e o pessoal foi participar desse evento e eu não me inscrevi, perdi a data, acabei não tendo justificativa e fui trabalhar. E como todo mundo tinha ido, eu fiquei sozinho, lá trabalhando. E uma certa altura da tarde, eu comecei a escutar sussurros do lado de fora, pessoas conversando, vozes, enfim, parecia que tinha chegado um grupo de pessoas ali, estavam conversando sobre o que estavam vendo, etc. E num primeiro momento eu não me assustei, porque eu achei que fosse o diretor da fundação, que tinha chegado ali com um grupo de empresários, enfim, de pessoas interessadas para apresentar os projetos e tal, e isso continuou rolando por cerca de 5 a 10 minutos lá, eu sozinho, só que foi passando o tempo e eu comecei a estranhar a demora, porque àquela altura, na minha cabeça, já devia ter entrado alguém ali na sala, até porque era onde o projeto de fato estava acontecendo. Então eu decidi ir ver o que era, ver quem tinha chegado lá. E aí quando eu abri a porta, um silêncio completo, assim. Tipo, os barulhos, as vozes todas cessaram. E aquilo já deu um choque inicial. Quando eu botei a cabeça para fora, assim, olhando para a esquerda, que era um corredor, eu vi um homem, assim, um senhor de idade, alto, com a roupa meio de gala, aquela roupa antiga, sabe? Passando assim, eu vi ele de perfil, passando, entrando pro banheiro, pra porta onde era o banheiro. E aquilo já me assustou, né? Eu voltei, fechei a porta e fiquei naquela... Caramba, como é que eu vou sair daqui, né? Eu tô sozinho aqui, nessa parte da fundação. Cercado de fantasmas, né? Ixi. Cercado de fantasmas, vê. Olha a situação que eu tava. E aí, o que é que aconteceu? Eu comecei a escutar de novo as vozes. Então, eu fiz como toda pessoa, acho que talvez no meu lugar fizesse. Eu vou fingir que não está acontecendo nada. Eu simplesmente voltei para o trabalho e fiquei lá fingindo que não estava acontecendo nada. E passou-se, acho que 10, 15 minutos, talvez até mais, assim. Eu ouvindo aquelas vozes e eu fingindo que não estava acontecendo nada, fazendo o que eu estava fazendo. Até que a porta abriu, mas aí de fato era o diretor, que era geralmente o que ele fazia. Então ele chegou, disse que tinha chegado, estava na sala dele, qualquer coisa eu podia procurar ele. E aí ele até, que foi? Viu um fantasma? Foi porque ele viu minha cara de assustado quando ele abriu a porta. Mas enfim, foi isso, assim. Essa parte dos sussurros no relato de Matheus me lembrou muito essa situação, que foi tenebrosa, assim. Foi uma das mais cavernosas que eu vivi, principalmente porque eu estava só. Foi desesperador. E Matheus, fica ligado aí nas crianças e tal, atrás da porta. Beleza, meu amigo? Cuidado, fique de olho. Mas fé no pai que as coisas saem. Se agarra aí no que tu acredita e é isso aí. Fica tranquilo que vai dar certo. Pois é, Rafa. E eu concordo com o Neto. Eu acho que a parte mais aterrorizante do relato de Matheus foram os canais religiosos passando alguma coisa. Acho que isso era algum sinal, né? Meu Deus. E, Matheus, você ainda tá morando nessa casa, meu filho? Eu espero que não. Massa, galera. E toda essa história me fez lembrar de um relato que eu trouxe aqui no meu gravadorzinho para mostrar para vocês. E é um relato de Gil Duarte, que tá sempre falando com a gente, comentando, mandando sugestões. Gil é um cara massa, já mandou vários relatos. E eu trouxe uma história aqui que Gil contou,
que, galera, vai deixar todos os fios de cabelo de vocês arrepiados. Então se prepara, deixa eu pegar meu gravador aqui para ouvir esse relato de Gil. Eu namorei muitos anos com uma moça em Fortaleza, quando eu morava lá e tudo. Na época eu fazia faculdade de música, tinha acabado de entrar e tal. E aí eu conheci essa menina e a gente namorou esse tempo todo e tudo. E assim, muitas vezes eu ia pra casa dela. E por mais que eu gostasse dela, eu sempre ficava muito desesperado de ir pra casa dela. Porque depois de um determinado tempo, eu não sei o que aconteceu, eu sempre fui uma pessoa que dormiu muito tarde. Então eu ia dormir, sei lá, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, fácil, assim. Mas com o tempo eu não queria mais ficar, porque era isso, né? A galera também ia dormir, eu tava na casa dos outros e tudo, não queria ficar também de madrugada. Até porque na casa deles lá, eles não tinham portas. Os quartos não tinham portas, as portas ficavam todas abertas, né? No quarto dessa minha namorada também não tinha porta, então ficava todo mundo aberto, todo mundo dormia ali e tudo, né? Dormia ela com a irmã e dormia a outra irmã mais velha num quarto, os pais no outro quarto. Mas toda a vida que eu ia dormir, que eu ia desligar a luz, que tudo, a gente ia dormir cedo, né? Ali 11 horas, meia-noite, tudo. Toda a vida que eu ia desligar, né, a galera já estava meio deitada, eu ia tomar uma água e era batata, assim. Eu sentia como se tivesse alguém me observando ou alguém perto de mim. Eu sentia uma pressão, assim, do ar, assim, pesando, né? Como se tivesse alguém atrás, sempre seguindo, né? E aí, eu não conseguia ir desligando, desligar tudo e voltar e tudo. Não, eu ligava, era um negócio tão assim pra mim que eu ligava as luzes e ia desligando uma por uma. Porque eu sentia uma tensão, assim, tô até me arrepiando aqui de lembrar dessa história e tudo. E eu lembro que um dia eu sonhei como se tivesse uma pessoa meio que me amarrando no rolê. Inclusive eu tive até essa coisa da tal projeção, né? Mas nunca saí, né, do corpo, eu sempre fiquei preso ali. Mas enfim, aí eu tive esse sonho, né, que foi um sonho pesadíssimo dessa pessoa. E teve uma outra situação, né, que eu tava, a gente no auge, né, da adolescência ali, né, tudo, começo do namoro, a gente sempre naquela paixão louca e tudo. E uma vez a gente tava na cozinha e a gente tava naquela fissura um do outro e tudo, e a gente meio que, não, beleza, vamos se pegar, é aqui mesmo e tudo. A gente começou a se beijar e tal. Só que naquele medo do flagra, a gente se deitou meio que com a cabeça pra porta do corredor da casa. E se acontecesse alguma coisa, a gente se levantava, abria a porta da geladeira, meio que trocava uma ideia pra dizer que, ó, a gente só veio beber uma água aqui, né? Vamos meter o louco e tudo. E eis que a gente vê uma sombra vindo do quarto dos pais dela e vindo pelo corredor. Aí a gente meio que, opa, alguém acordou e tá vindo pra cá. E vai ligar a luz, então é melhor a gente se levantar e tudo. E aí a gente, beleza, então levantamos, abrimos a geladeira e ficamos esperando a pessoa ligar a luz. E nada da luz ligar. E nada de aparecer ninguém. E nada de ninguém vir. E nada de barulho, nada de nada. Né? Então, a gente bebemos nossa água e fomos dormir. E aí a gente combinou, ó, amanhã a gente meio que pergunta, né? Mete o louco, né? E não foi ninguém perguntando pra outra irmã dela, perguntando pra irmã mais velha, perguntando pro pai, perguntando pra mãe, e não foi ninguém. E aí a gente ficou todo arrepiado, né? Porque, tipo, era uma baita de uma sombra maluca, né? De uma pessoa. E aí, no meio dessas coisas todas, dessa tensão, tudo, tinha um vizinho que era meio místico, né? Que era da Rosa Cruz, e tava lá. E aí o cara, um belo dia, me cata na calçada e... Ah, você sabe a história dessa casa e tudo? Aí eu não. Ele, então. Nessa casa tinha uma mulher e essa mulher meio que morreu. Ela se matou. Ela pegou gasolina, tacou no corpo e tocou fogo. Eu fiquei assim, só que nem o desenho animado, né? Aquela listrazinha branca subindo nas costas, né? De arrepiado.
Mas era isso. Eu gostava da menina, né? Mas eu odiava a casa que ela morava, assim. Eu me arrepiava inteiro, não conseguia ficar naquela casa de jeito nenhum. Mas eles moram até hoje lá, nessa casa. Gratidão, Gil, pelo relato. Muito boa a tua história. Mas e aí, galera, o que é que vocês acham disso? De ver sombras na cozinha, pela casa, durante a noite, ninguém diz nada, ninguém fala nada. O que é que vocês pensam disso? Pra mim, essa é a sombra empata foda. Ela só foi lá só pra se fazer assim, não, vou acabar com a brincadeira desses jovenzinhos. Cara, muito tenso esse relato, muito tenso mesmo. Eu gostei e, tipo, me fez lembrar o momento em que ele fala assim, que eu senti uma presença e tal, não sei o quê. Eu lembrei dos momentos em que eu senti essa presença na casa em que eu cresci. Quando eu ficava lá jogando de madrugada, às vezes eu sentia aquela presença violenta que eu já comentei aqui num Papo Sobrenatural. E é isso aí, muito tenso mesmo. E aí quando você escuta essa história, você presencia o que eles presenciaram. E aí depois vem um vizinho e diz, olha, uma mulher meio que se matou. Uma mulher meio que se matou ali, véi, com certeza eu iria pensar que foi ela, tá ligado? Pra mim essa é a história do fantasma empata foda. Pô, Neto, bota fé, acho que a primeira coisa que eu pensei foi isso também, que o fantasma não queria que o pessoal tivesse ali no momento legal da vida, né? Mas, pô, bote fé, Gil, essa coisa de sentir uma presença dentro de uma casa que você já não se sente bem. Eu não sei se os meninos aqui têm isso, mas eu tenho essa coisa, pode chamar de mediunidade, pode chamar do que for, mas de sentir a energia do lugar. E eu já entrei em muita casa em que eu me sentia dessa forma. Parece que você entra e você já se sente oprimido, sabe? Assim, a partir do momento que você coloca os pés para dentro da casa, você já sente a sua energia dar uma baixada, assim. E, pô, eu compartilho disso daí também. Eu acho que eu também não iria querer voltar nessa casa. Iria para namorar só em último caso, que eu acho que foi o teu caso, né? Porque, mano, você querendo ficar de boa e o fantasma não deixa, cara. Não pode, não dá. Bote fé, Liz. Eu acredito muito, velho, nessa parada de energia, de você sentir a energia do lugar e geralmente associado a situações feito essa que Gil relata. Essa coisa de você sentir uma presença, mesmo que você não veja, você não está entendendo muito bem, porém algo está lhe dizendo ali, está ligando um alerta em você que tem alguém ali olhando para você e você está vulnerável de alguma forma, é desesperador. Isso já aconteceu muito, inclusive, como o Neto falou, na casa que ele cresceu, também na casa que eu cresci, parece que é um mal aí, né, da juventude, da nossa geração, mas enfim, tinha muita história lá e muita situação envolvendo esse tipo de coisa, de você inclusive uma situação comigo aconteceu na cozinha também, eu tava abrindo a geladeira para beber água e eu senti alguém atrás de mim, sabe, foi horrível, eu olhei para trás assim na hora, sabe, enfim, depois eu conto essa história com mais calma, mas eu sei como é essa sensação de você sentir a presença, é muito ruim. Se sentir observado, né, também tem essa coisa nesses lugares. Você entra, você sente aquela sensação opressora, aquela sensação de que você tá sozinho, mas você não tá totalmente sozinho. É, tipo, me tira dessa casa. Tchau. Vixe Maria, minha gente, os relatos de hoje, então tá complicado, acho que a noite vai ser complicada para dormir, então acho melhor pegar mais um pouquinho de lenha e botar aí nessa fogueira, porque vocês vão ficar acordados comigo mais uma vez, tá? Com certeza, Elisa, acho que a gente vai ficar acordado depois dessa. E para piorar o seu medo, eu vou trazer outro relato aqui, que com certeza vai garantir que você não durma essa noite. Vai ficar olhando para as estrelas, o grilo vai fazer cri, você, opa, o que é isso? Tem alguém no meio do mato. Vamos embora. Esse relato é de uma pessoa que pediu para não comentar o nome dela. Deixa eu pegar o meu caderninho aqui. Peraí. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês agora. Cara, a história sobrenatural, se é que podemos chamá-la assim, ocorreu com meus pais. E foi logo no comecinho de janeiro. Meu pai acordou por volta de 11h40 da noite, na dúvida se ao sair da loja havia retirado uma extensão da tomada. Aquele velho medo que a gente tem quando sai de casa. Será que eu desliguei aquela panela? Será que eu fiz tal coisa? E aí ele continua. Essa extensão faz com que a água da cisterna suba para a caixa. E se deixar por muito tempo, corre o risco de esborrar. Ele comentou com a minha mãe que iria lá no trabalho conferir e ela decidiu ir junto.
Eles foram de carro e já próximo da meia-noite avistaram, ao fim da rua, uma luz intensa. Tinha aproximadamente 45 centímetros de diâmetro, com a altura de aproximadamente 1,5 metro, ou seja, ela estava acima do solo 1,5 metro. A luz, segundo eles, parecia com um enorme farol de moto, contudo, não havia pessoa alguma atrás que pudesse considerar ser de fato uma moto, ou seja, eles viram essa luz estava a 1,5 metro do solo, poderia ser um farol de moto, mas não tinha moto nenhuma, não tinha ninguém atrás, aí eles já ficaram alertas, né? Após a veloz curva, o círculo luminoso parou de súbito ao vê-los na rua, ou seja, eles estavam ali na rua e após uma curva bem rápida, esse círculo luminoso parou ali próximo a eles, lá na frente, como se tivesse algum tipo de consciência, segundo ele. Logo em seguida, se moveu em direção a um muro ao lado e desapareceu. Meus pais, ainda na dúvida acerca do que era aquilo, decidiram ir atrás e ver se havia algum portão em que a luz pudesse entrar ou alguma coisa do tipo. Mas o único portão que estava lá estava trancado e com corrente, ou seja, não dava para passar, né? E ele termina com, fica aí a grande dúvida do que era. E aí, galera, depois dessa história, o que é que vocês acham que aconteceu nessa noite? O que é que era isso? OVNI. É OVNI. Aliens. Aquele cara, aliens. Com certeza. Mas, ó, na moral, sério, isso é o que, gente? Beleza, foi um boitatá, foi uma bola de fogo ali, o fogo corredor, enfim, nomes que a gente pode dar. Ou a gente pode simplesmente aceitar que era uma sonda, gente, uma sonda ufológica que estava ali investigando o lugar. E vocês não acham não isso não? Olha, boitatá eu acho que não era não, porque eles não falaram sobre bola de fogo especificamente. Eles falaram sobre uma luz. Então eu acho que... Eu tô com o Rafa. Eu acho que eram eles. Com certeza eram eles. Mandando aqui uma câmera, uma sonda, né, para dar aquela velha investigada, aquela velha olhada na nossa vida, o que é que a gente tá fazendo. E teus pais viram, cara, meu Deus. Socorro. Com certeza, bem assustador. O que eu acho é que, bom, descartando a possibilidade de que era uma moto de fato, sei lá, que bom, eu tenho certeza que os pais deles são bem espertos para saber, pô, isso aqui é uma moto, isso aqui é um carro, isso aqui é tal coisa. Então eles sabiam que era, tanto que eles foram atrás para ver o Xi. Entrou aqui, mas como? Tão rápido e a gente tava passando, tipo, cadê? Eu acho que eu topo a ideia do OVNI, eu acho que foi uma sonda, Cuidado aí, nesses teus arredores aí, qualquer dia desse tu some. A gente já sabe o que foi, né? A gente já sabe o que foi, se acontecer. Agora tem uma coisa que é interessante de colocar, né? Falando sério, né, agora? Vale ressaltar também, se a gente levar a hipótese do OVNI, que eles não falam de um objeto, eles só falam da luz. Eles mencionam a luz. A luz sumiu. Eles não viram um objeto associado a isso, mas ao mesmo tempo estava de noite. Mas para pensar, se é um objeto mesmo, como eu acredito que seja, é uma coisa tão silenciosa que eles nem conseguiram observar o movimento continuar quando a luz apagou, entendeu? Porque se é uma sonda, ela em algum momento a luz apagou, mas ela continuou lá, ou ela se teleportou. Se ela se teleportou, é uma coisa muito rápida, né? Porque eles não perceberam nada, nem nada estranho. Então, para pensar, é uma tecnologia muito, muito distante da gente, velho. É assustador pensar nisso. É, Rafa, bote fé. E essa história me fez lembrar de luzes na estrada, que eu já vi também uma luz na estrada. E, inclusive, eu fiquei naquela também, que era uma luz. Eu não consegui ver se era um objeto realmente se movendo, mas era uma luz em formato de gota e era uma luz verde. Passando assim, estava de noite, eu consegui ver a trajetória dela de lado e depois ela parou e subiu bem rápido. Então, eu fiquei tentando buscar uma racionalidade louca aqui em mim, se era um balão meteorológico, se era um cometa, se era um meteoro de Pégasus, não sei, mas aquela luz foi muito específica e passou muito rápido. Né? À toa que o motorista que estava do meu lado não conseguiu ver também, porque ele estava prestando atenção na estrada, mas eu que estava olhando para o céu, consegui ver essa luz. E é assustador, fiquei assim, sem dormir direito essa noite quando eu vi essa luz. E imaginando o que será que eles queriam saber da gente aqui. Bote fé, bem assustador mesmo, uma coisa que você não consegue explicar, né? Você tenta, mas você não consegue explicar. E o que tu falou, Rafa, em relação à tecnologia, também fiquei pensando, tipo, poxa, que tipo de tecnologia é capaz de fazer isso, né? E o que eles estariam fazendo aqui no interior do Brasil,
Ou em qualquer lugar do mundo, investigando o quê? Enfim, fica aí a pergunta, né? Como ele disse, e aí, fica aí o questionamento, o que era aquilo, né? A gente acha que é OVNI, mas e se foi também, sei lá, alguma coisa de espírito? A gente não consegue pensar logo de cara, né? Se foi alguma coisa, tipo, uma entidade, alguma coisa assim, a gente já pensa logo, pô, OVNI. Por quê? Por causa de uma luz, não tinha fogo e etc. Enfim, eu acho que tô com vocês, é OVNI, com certeza. Agora, Neto, tu falou um negócio que me lembrou uma situação que aconteceu comigo, puxando para essa questão espiritual. Uma vez eu vi um orbe de luz, sabe? Eu não acreditava nessas histórias assim. Não é que eu não acreditava, mas eu não levava a sério. Eu passava batido de histórias assim. Eu achava que era uma coisa meio equivalente a ver fadas, sabe? Tipo, na minha visão, na minha interpretação. Mas enfim, todo respeito a quem acredita, tá? Toda vez que alguém fala que não acredita em fadas, uma fada morre. Peter Pan. Mas enfim, eu vi um orbe, eu tava olhando para um lugar, num corredor, eu tava no telefone falando com uma amiga minha, isso tem 11 anos, foi em 2013. E eu tava olhando para um corredor, era uma casa alugada e tinha um corredor assim que o dono usava para guardar um estreco dele. Ficava aqueles entulhos, era um corredor que ninguém utilizava. E aí eu tava olhando casualmente para lá, no telefone, e aí eu vi surgir assim uma bola de luz bem branquinha assim, pequenininha, mas bem visível no meio da escuridão. Ela veio vindo pelo corredor, chegou bem perto de mim e simplesmente evaporou no ar, sabe? Tipo, foi um negócio muito louco. Aí eu fiquei com medo, eu disse, Maria, eu vi um negócio aqui. Aí fui-me embora, fui sair do corredor, tipo, fiquei naquele medo. Caramba, eu vi um negócio, eu tô ficando doido, sabe? Mas era um orbezinho de luz. Aí eu comecei a acreditar nessas histórias, sabe? Que há realmente uma relação espiritual com isso aí. Ô, amigo, mas não era um vagalume, não. Que vagalume da molesta. E era uma bola branca. Isso, era uma bola branca. Era branquinha. Aí, geralmente, vagalume, eles não têm uma cor muito branca, né? É uma cor meio esverdeada, amarelo, uma coisa assim. Eu acho bem interessante. É foda pensar, porque, tipo, você pensa de logo, pô, foi um OVNI, mas será que pode ter sido algo espiritual também? Você não pode descartar essa possibilidade, porque, cara, eu acredito nesse tipo de história, de você tá lá e aí você, como a história de Mateus, fazer um link entre as histórias agora. Você tá lá e aí você vê uma entidade que se apresenta como uma criança, ou era uma criança mesmo, e aí ela, tipo, azara você, seja se você estiver dormindo ou se você estiver acordado mesmo, você passa pelo frio que Mateus sentiu, aquelas experiências de tentar acordar as pessoas e não conseguir. Assim como eu acredito que, bom, se esse tipo de entidade existem as boas também. E elas se apresentam de forma diferente. Então, tipo, elas vão se apresentar com luz, sabe? Com coisas boas e por aí vai. Sabe? Como, tipo, eu já vi história de gente falar assim, ah, minha filha, eu vou morrer e tô morrendo e tal, não sei o quê, e vou vir lhe visitar. Você vai entender o sinal quando eu vier. E aí, tipo, uma hora ela tava falando do pai, pensando no pai, triste porque ele já tinha partido. E aí veio um inseto, como se fosse uma borboleta, e pousou perto dela, e ficou lá, depois andou por ela, e ficou lá um tempão, ó, com ela. E depois foi embora. E isso nunca tinha acontecido com ela, tá ligado? Quando ela tava lamentando a morte do pai, pensando nele, falando como eu sentia, queria esse sinal e tal, não sei o quê, veio um sinal que ela interpretou como um sinal. Então, eles podem se apresentar como coisa boa também, assim como coisa ruim na história de Mateus. Então, aí a gente fica com duas alternativas. Ou foi um OVNI, e aí é aquele negócio maldito, maligno. Ou foi uma entidade boa e que estava aparecendo ali para os pais dele. Amigo, eu acredito que possa existir essas entidades boas, sim. Eu já ouvi falar de gente vendo luzinhas em casa e atribuir a anjos. Né? Tu estava falando aí que tipo de entidade seria essa. Eu já vi muito falar de anjo, de aparecer com essa luz e tal. Só que eu acredito que nesse relato aí que você leu, meu amigo, não sei se eram anjos, não. Aliás, eu tenho certeza que não eram anjos, eram OVNIs. Esse daí, pra mim, tá claro. Eu queria mais acreditar na história dos anjos, mas eu tô com vocês. É OVNI. Bote fé que é OVNI. Eu também tô. Eu acho que é OVNI. Te cuida, viu? Mas e aí, meninos? Simbora atrás de lenha, bora, porque eu acho que a noite vai ser longa. A gente já contou história demais por aqui, eu acho que tá bom por hoje. Vamos deixar
para o próximo episódio. Inclusive, se você que está ouvindo a gente tiver algum relato e queira mandar para a gente, para que a gente coloque aqui num dos nossos episódios do camping, pode mandar o seu relato pelo e-mail nordestesobrenatural.podcast@gmail.com ou também pelo WhatsApp ou Telegram, se você quiser mandar por áudio, tá? DDD 81 98406 1095. E aproveita para seguir a gente no Instagram, @nordestesobrenatural, tá? E também no YouTube. Aproveita para ouvir todos os nossos episódios, se inscrever no nosso canal e compartilhar aí com quem você acha que vai gostar desse tipo de assunto, tá? Então é isso, galera. Valeu demais por terem ficado com a gente até aqui. Vamos embora andar na mata, gente. Vamos atrás de lenha, que hoje a noite vai ser longa. Valeu, hein? Vamos nessa, pegar lenha? Vocês vão na frente, eu vou ficar meio atrás, porque vai que surge alguma coisa no meio do caminho. Tô com medo aqui. Bom, se vier pelas costas, então tu vai se ferrar primeiro. Então, beleza. Vai, me dá a lanterna aí que eu vou na frente. Bora. Vai, Liz, tá muito corajosa. Valeu, galera, um abraço. Mandem relatos aí. Cheiro. Cheiro, valeu. Valeu, galera.